Ok. Boa noite novamente a todos. Deus esteja abençoando a cada um. Hoje nós temos a nossa aula número 13, que vai falar sobre como descobrir e seguir a verdade em meio a tanta confusão religiosa. Para nós, vamos dizer assim, nós temos, hoje seria, ou é a nossa última aula online. São 16, sendo que as outras 3 finais nós já realizamos elas na segunda-feira, com o grupo de segunda-feira. Então, hoje, até aqui, né, nós temos a nossa última aula, que é no grupo de quarta-feira, falando sobre esse assunto, sobre a confusão religiosa que nós vivenciamos hoje, no dia a dia, na nossa vida, no mundo, né, completo aí. Então, já falamos em nossa aula número 11, o que Jesus espera dos seus verdadeiros discípulos, nessa aula. E também na aula número 12, qual foi a igreja que Cristo edificou para os cristãos, para os seus servos, para os fiéis, onde nós vimos que não há 2, não há 3, não há 4 igrejas, ok? E não há nomes, porque a igreja é uma só. Então, a igreja é de Cristo, a casa é dele, o reino é dele, o reino dos céus, o reino de Cristo. E acabou, não tem nome, e nem devemos criar nomes com relação à igreja de Cristo, né? Então, todas as igrejas que são igrejas de Cristo, elas vivem e permanecem perseverando aonde? Na doutrina dos apóstolos, sendo uma só igreja, mesmo elas espalhadas no mundo todo, sendo uma só. São todos irmãos, todos do mesmo corpo, da mesma igreja, né? Da mesma igreja no sentido universal, porque todos nós mantemos o padrão, ou mantemos, como a gente pode ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, só lembrando da passagem, né, Atos 2. Deixa eu pegar aqui, para a gente lembrar, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante porque aqui a gente vê em Atos, né, logo no início, né, no capítulo 2, a gente lembra da história desse texto, ou né, desse contexto inicial, que foi a pregação de Pedro. Pedro tem a chave, né, então ele prega aos judeus, iniciando aos judeus, e aí ele tendo a chave, ele vai abrir a porta dos céus, que é a porta da igreja, né, do reino dos céus, o reino de Cristo. E aí, então, a gente vê que ocorreu em torno de mais ou menos 3.000 pessoas sendo batizadas. No decorrer, a gente viu também que depois houve mais, em torno de 5.000 batizados. E aí a gente discorre um pouco mais na história, a gente vai perceber, só para completar a ideia, a gente vai perceber que 15 anos, de 12 até 15 anos depois, a gente vai ver que Pedro se encontra numa situação que ele agora está pregando aos gentios. Lembra que Jesus falou que ele tem a chave. Então, não vai ser outro, é ele. Ele abriu a chave, abriu as portas para o judeu e agora abre as portas para os gentios, que é com Cornélio. Aí a gente lembra um pouco da história e tal, né, do manto, e Jesus falando com ele por meio de sonho. E aí, divisão, né? E aí, então, ele entende que agora o que Jesus está fazendo é unir os povos, é um só povo de Deus. Não é mais o povo judeu, que é o povo de Deus. Não, agora são todos. Grego, romano, não importa, né? Judeu, todos são um só grupo, um só reino dos céus, e todos fazem parte do mesmo reino, ok? Mesmo sendo de várias nações, que na época tinha em torno de 17 nações, que a gente lembra aí lá da história, né, do contexto histórico do livro de Atos. Bem, isso fez com que fossem além o quê?
com relação a essa ideia de divisão que a gente viu, né, na aula passada, com relação à confusão religiosa, fez com que esse pessoal fosse além da Escritura, deixando de ser o quê? Igreja pura, igreja imaculada, que a gente pode dizer, não vivendo em sujeição aos ensinos de Cristo. Lembra que a gente comentou um pouquinho também sobre Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 27, né? Deixa eu pegar aqui, né? Eu estou fazendo um pequeno resumo, um pequeno resumão, né, sobre esse assunto, né? Então, uma pequena introdução. Efésios, lembrando lá o que a gente já viu, Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 27, lembra que ele vai falar sobre marido, mulher, e ele, por fim ele está falando sobre a igreja e Cristo, né? E aí ele trata essa situação de sujeição, que a igreja, ou no caso a esposa, é sujeita ao marido, e no caso a igreja é sujeita a Cristo. Então, para ser a igreja de Cristo, precisa viver em sujeição a Cristo. Se não manter essa sujeição, significa que nós estamos nos rebeliando. Então, se eu for rebelde, né, não tenho espaço na casa de Cristo. Não vou fazer parte desse reino. E não estou sujeito, eu vou estar sujeito a outra coisa, que é o que a gente comentou, né, dentro da nossa aula. E é claro que a gente pode estender um pouquinho mais com relação a essa ideia sobre confusão religiosa, sujeição, manter a sã doutrina. A gente vai lembrar de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Vamos lá, Gálatas 1, 6 ao 9. Estou fazendo rapidinho para a gente lembrar dos pontos que nós já falamos, tratamos. E aqui ele vai deixar claro um ponto importante com relação a manter o padrão, manter a sã doutrina, né? Não aceitar algo, um ensino para além do que já foi recebido pelos apóstolos e transmitido, né, aos cristãos. Então, diz assim, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9, vamos lá, diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Bem, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ok? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, então ele está dando um exemplo, não está dizendo que vai vir um anjo falando, mas está dando um exemplo, tá? Só da relação importante que é não mudar aquilo que foi já recebido. Então, mas ainda nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, ou seja anátema, que é na versão aí que alguns têm. Assim como já dissemos, e agora, repito, agora ele está enfatizando, Paulo enfatizando, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Então, aqui é um grande ponto importante, que é o que Paulo, um apóstolo, está dizendo em uma das cartas que ele escreveu aos Gálatas, ou à igreja de Cristo que se encontrava lá em Gálatas, ok? Os Gálatas aí, ok? Bem, mas a realidade que a gente vê na maioria das pessoas nesse mundo é um ambiente de confusão religiosa, como a gente vê que já no primeiro século já havia, né, no meio cristão, no meio da igreja, já essas confusões tentando mudar o padrão, o que já foi ensinado. Então, essa realidade, na maioria das pessoas, esse mundo ainda é visível e é vivido por eles. É um ambiente de confusão religiosa, num mundo cheio de doutrina e práticas introduzidas por homens, e que não vêm da onde? Não vêm da palavra de Deus, não vêm da Bíblia, que é, né, a palavra de Deus, que é o nosso guia, mas vem de ideias humanas, dizendo, pessoas
dizendo que Deus falou comigo, recebi uma informação de Deus, como que fala? Recebi uma profecia, revelação, bem lembrado, pai, ok. Né? Recebi uma revelação, mas revelar o que se Paulo está falando que já foi revelado? Tudo que eles já receberam, né? Os Gálatas receberam, os cristãos receberam, né? A Bíblia já está completa, já foi entregue, né? Uma vez por todas, isso a gente vai lembrar de Judas, né? Judas, versículo 3, porque é um capítulo só, ele vai falar, já foi entregue, então não tem o que fazer. A única coisa é se mantém na sã doutrina, se mantém no ensino que os apóstolos, né, deixaram. Mantém-se nesse ensino, persevere nesse ensino. Não é em outro ensino, mas nesse. E isso é o que a gente vê no mundo religioso. Então, o que podemos fazer hoje, nos dias de hoje? O que podemos ou devemos fazer nos dias de hoje? Nós temos um exemplo para a gente, vamos dizer assim, terminar essa introdução. Abram lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 6. A gente vai pegar um pouquinho sobre um ensino que Paulo, ensinando a Timóteo, que é ensino para nós, ele diz algo importante a ser feito. Então, olha só. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o 6. Vamos lá. Pai, você pode ler para nós aí? Isso, 6, do 3 ao 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, enfatuados nada entendem, mas têm mania por questões, contendas e palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens, cuja mente é pervertida e privados da verdade, segundo a piedade, na fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Ok. Bem, o que a gente vê aqui? Paulo passando instruções para Timóteo, e Timóteo, consequentemente, passando instruções para as igrejas de Cristo, onde ele passou ensinando e deixando esse ensino aí, essa carta. Ok. O que a gente vê? Paulo lembrando que isso iria acontecer. Algumas pessoas no meio iriam tentar perverter, mudar, né? Eram pessoas que tentavam colocar um ensino que não é segundo a piedade, né? E a piedade tem a ver com respeito ao ensino religioso ou devoção a Deus, ao ensino que ele colocou, tá? E aí, então, a gente vê que são pessoas enfatuadas, nada entende, mas manias de quê? De discussões. Gostam de discussões, do blá, 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 que a gente pode até dizer assim, né? Gosta de discussões, de conversas, do blá, 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 que não leva a nada. Como no contexto do livro de 1 Timóteo, não leva ao serviço de Deus na fé, ok? Então, esse blá, 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 essas conversas sem fins nenhum, não leva ao serviço de Deus na fé, não leva ao crescimento, não leva ao desenvolvimento da fé, do espírito, não leva. Então, isso tudo, né, não deve acontecer. E é o que acontece no mundo religioso hoje. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode estar no meio e precisa acabar, não pode acontecer. Aí a gente vê também, de 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro, o que ele fala ali? 2 Pedro, capítulo, só tem um, deixa eu ver aqui, 2 Pedro. Acho que eu coloquei errado, mas deve ser o 2 João. Deixa eu ver aqui. 2 João, eu coloquei, anotei aqui, deixa eu até corrigir. 2 João, capítulo, só tem um, vai ser o versículo 7 até o 11. 2 João. Eu vou pedir para o Wellington. Wellington, pode ler para nós?
Segundo a João, Segundo João, versículo 7 ao 11. de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal enganador é o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. E quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a você se alguém não chega a você e não trouxer o ensino, não receba em casa e nem saúde, pois quem saúda torna-se participante de suas obras malignas. Amém. Quer comentar um pouquinho, Wellington, sobre essa passagem, o que você entende? Sim, de fato, né? Quando nós chegamos até Deus, através de sua palavra, se realmente não colocarmos, né, de fato, a palavra em prática, como está escrito, de forma que a gente vai ser insensato muitas das vezes, né? Todo ser humano tem essa insensatez, muitas das vezes, de cair no engano, de muitas das vezes distorcer até mesmo a palavra, né? Como muitos estão distorcendo, mas se de fato, se nós não aceitamos a Jesus como ele veio em corpo, como ser humano, né? Como ele estava na sua glória, deixou o Pai, se tornou um ser humano, morreu na cruz, né, para sofrer as nossas dores. E se de fato a gente não aceita isso e acha que é apenas um mito, uma história contada, como muitos aí de fato conta que Jesus, né, veio só apenas trazer uma mensagem de luz e esperança, né, em várias doutrinas aí que falam, né, o budista, outras pessoas falam que Jesus é apenas um homem que veio aí e, de fato, se nós não colocarmos na nossa vida que Jesus, um dia ele vai voltar e trouxe a salvação real naquilo que nós temos aprendido através de sua palavra, vai ser em vão. É em vão porque o que eu vejo, muitas das vezes, as pessoas têm o prazer de conhecer a Deus, né? Têm o prazer de conhecer a palavra, mas não têm o prazer de obedecê-la, porque realmente se entrega aos seus desejos, se entrega às suas vontades, né? E muitas pessoas vão ter ali, como você falou, muitas pessoas vão ter uma profecia, muitas pessoas vão ter aquilo que falar para encorajar outros. Realmente a gente tem esse dom, mas de fato está vindo da parte de Deus? Será que realmente a gente está recebendo algo que está vindo da palavra? Porque nós estamos aqui como igreja para ajudar uns aos outros, mas realmente crescer na verdade, não distorcendo, não levando ela para A ou B, mas sabendo que foi Jesus que trouxe e isso é que nos faz crescer na presença dele, né? E João aqui está dando aqui um alerta para realmente as pessoas despertar e realmente seguir a Jesus conforme está aqui na palavra, não trazendo esperanças falsas em outras doutrinas ou tentando revelar aquilo que já foi revelado, que Jesus trouxe para nós, né? Então eu entendo dessa forma. Sim, perfeito. Ótimo. Muito obrigado, Wellington. O comentário é bem colocado, né? Então, nós vemos isso real no mundo religioso. As religiões que nós conhecemos, e são várias, a gente até se perde, se for tentar listar essas religiões, olha, dá para a gente se perder. Não dá para escrever em uma folha, em duas folhas, em três folhas. São várias folhas para você anotar em cada linha quais são as igrejas, as religiões que vieram, as denominações que denominaram de um local, de alguém, né? De uma divisão, né? De uma divisão de um grupo de pessoas já praticamente pervertendo o ensino, mudando o ensino. Bem, esse é o ponto que a gente faz aí inicial, né? Uma introdução só para a gente entrar dentro do nosso contexto, né? Da nossa aula,
sobre essa questão de confusão religiosa e como é que a gente vai descobrir isso, como é que a gente vai reconhecer, né, se nós estamos vivendo numa confusão religiosa ou não, ou estamos vivendo no padrão da sã doutrina. E isso tem a ver com uma coisa geral, em todas essas religiões. Só falta uma coisa, porque eles usam a mesma Bíblia. Vamos colocar que todas elas, né, seguem a Bíblia, ok? E a gente sabe que existe seitas aí que não tem a Bíblia como padrão, como base de ensino, mas tem a Bíblia. E o que é que falta a elas? Conhecimento. Conhecimento é a base, porque se você diz que tem fé, mas a sua fé não está baseada no conhecimento verdadeiro, não é fé verdadeira, é uma fé falsa, que a gente sabe muito bem disso. E se ela é uma fé verdadeira, ela precisa ter ação completa para que ela seja verdadeira, ok? Para que ela seja reconhecida, confirmada. Porque se nós dizemos que temos fé, mas não fazemos nada, não tem obras, então é uma fé morta. Então, assim, dá na mesma, né? Dá na mesma. Se você tem fé, mas a sua fé é morta, naturalmente o que vai acontecer com você é você morrer espiritualmente. Não tem outra forma. Então, assim, tudo vem da base do conhecimento. Para você adquirir fé, a fé vem pela palavra, vem pelo conhecimento. A gente vai lembrar disso de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ok? Nós conhecemos bem essa passagem. Então, a fé que nós temos em Cristo, ela vem pela pregação, pela palavra de Cristo, pelo conhecimento de sua palavra, e não por outro tipo de conhecimento. Ok? Então, o primeiro ponto que a gente pode falar hoje, né? Deixa eu colocar aqui, começar com Cristo e não com os homens e seus sistemas religiosos, ok? Então, o primeiro ponto é começar com Cristo e não com os homens e seus sistemas religiosos. Bem, deixa eu colocar aqui a telinha, né, para a gente também seguir, ok? Deixa eu só aumentar a minha aqui para facilitar a minha visão com vocês. Ok. Então, primeiro ponto aqui. Começar com Cristo. E não com os homens e seus sistemas religiosos, que é o que está acontecendo. Bem, vamos tratar isso aqui, então. Muitas pessoas buscam a verdade, passando de uma igreja para outra, ok? Bom, dizem que buscam, passando de uma igreja para outra, procurando uma que pareça boa, onde a pessoa se sinta bem. Bem, aí essa religião é a religião pura, imaculada, é a religião de Cristo, porque se nós estamos procurando servir a Cristo, nós não buscamos uma religião que convém a nós. Nós buscamos a religião verdadeira, nós buscamos o grupo de irmãos, a estar congregando com esses irmãos que pensam da mesma forma, que têm a mesma fé, baseado no conhecimento verdadeiro. E que não procura uma que pareça boa. A gente não procura igreja que pareça boa, né? Ou que a gente se sinta bem. Porque a gente não vai à igreja, ou no caso, não vai a congregar com a igreja, porque a igreja não é prédio, ok? Nós não vamos ao culto de adoração para buscarmos satisfação própria. Não, eu não vou lá para me sentir bem. Mesmo que é um local que a gente se sinta bem, ok?
Todos nós vamos concordar disso. Mas não é para você ir lá buscar isso, porque a gente vai para louvar, a gente vai para adorar o nosso Senhor. A gente vai para manter um padrão, porque para a gente adorar, louvar ao nosso Senhor, glorificar a Ele, a gente tem que manter um padrão que Ele deu. Não o que eu crio, mas que Ele deu para nós. Aí sim, se nós fizermos assim, seremos aceitos, né? Estaremos no mesmo amor de Deus, Deus estará nos amando, porque nós amamos a Deus, né? De acordo com os seus ensinos, ok? Então, Deus está conosco. Mas se isso não mantiver, Deus não está conosco, ok? Então, essa abordagem tem uma falha fundamental que a gente vê. Falta de entendimento da igreja no plano de Deus, que é o que a gente falou, falta de conhecimento. Então, a igreja não salva, não é a igreja, não é prédio, não é você estar junto de uma igreja. Olha, para você ser salvo, você precisa pertencer a uma igreja. Mas aonde, biblicamente, está falando desse jeito, nesse sentido? Não tem. Se fosse assim, qualquer igreja, então, seria aceita. Jesus não teria morrido praticamente em vão, não é? Então, a igreja não salva, ela é um conjunto de pessoas salvas. Não é a igreja que salva, mas é um conjunto de pessoas salvas. Quem pertence a ela são pessoas que já estão salvas, que estão mantendo a doutrina, que estão perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Então, significa que elas estão salvas, ok? Ela é o resultado, e não é o meio de salvação. A igreja não é o meio de salvação, é o resultado que você tem de ser salvo, de estar salvo. A história no Novo Testamento mostra como as igrejas cresciam. E como é que elas cresciam? Pregação da palavra, ok? Então, primeiro, você precisa pregar a palavra, porque senão você não tem salvos dentro da igreja. Segundo, conversões. Precisa converter. Então, você prega a palavra e a pessoa precisa ter fé nessa palavra. E aí, a primeira prova de fé que a gente vê é com relação a esse ensino do batismo. A pessoa confirma, ela está sendo provada por cada fé. Então, a primeira fé é com relação ao batismo. Então, ela confirma, ela confia, ela crê e obedece. Então, ela é batizada. Então, a primeira prova de fé que a gente tem é o batismo. Então, existem conversões. Eram pessoas convertidas, como a gente vê lá em Atos, né? Capítulo 2, lá, 3.000 batizados, depois 5.000 batizados. E, consequentemente, pessoas convertidas se juntavam para formar o quê? A igreja local. Então, olha só como que é simples a igreja. É simples o participar da igreja. É simples o grupo de salvos. É dessa forma. Era o quê? Pregar a palavra, converter as pessoas, e pessoas convertidas naturalmente se juntavam para formar o quê? O grupo, né, de salvos, ou, no caso, as igrejas locais, que a gente vê, como a igreja de Gálatas, né, que a gente viu aí da carta que nós lemos ali. Então, observamos nisso uma sequência importante. Conhecemos o Senhor pela palavra, somos convertidos a Ele, buscamos comunhão com outras pessoas que têm o quê? O mesmo, que têm feito a mesma coisa, que têm a mesma fé, que têm o mesmo ensino, que têm o mesmo padrão de ensino, a mesma doutrina. Então, você se reúne com quem? Com quem tem o mesmo ensino, não outro ensino. Se você recebeu o ensino verdadeiro, né, de viver um cristianismo autêntico, puro, você vai se reunir com um grupo que não mantém o padrão da sã doutrina? Não. O que vai acontecer se você aceitar um padrão de doutrina diferente do que nós já recebemos pelos apóstolos?
Lembra da leitura de segundo João? Eu acho que é isso. Segundo João 7 ao 11, ele está falando que não é para você receber. Mas se você receber, se você aceitar, você está fazendo parte. Então, peraí, eu não vou congregar com pessoas que não mantêm o mesmo padrão. Estão percebendo que há uma forma de você se livrar da confusão religiosa? Sim, tem. E a gente vê o que João, o apóstolo João, está falando. Não é para você se unir, não é para você estar junto, não é para você congregar com eles. Por quê? Porque não trazem a mesma doutrina. Opa! Se está começando a ensinar coisas diferentes do que já foi ensinado pelos apóstolos e diferente da Bíblia, então não aceite. Por quê? Porque esses são chamados como o quê? Amaldiçoados. Lembra de Gálatas? Gálatas fala isso. Se vocês receberem, se vocês aceitarem um ensino diferente, vocês vão ser o quê? Amaldiçoados. Então, se a igreja que nós estamos congregando está recebendo ensinos diferentes, está ensinando coisas que vão além do que os apóstolos ensinaram, então eles são amaldiçoados. Então, não é... Bom, sendo assim, é óbvio que eu não posso estar junto com esse grupo. Eu não posso estar convivendo com eles. Então, se eles não trazem a pureza da palavra, então são impuros, são malditos, como a própria palavra fala, né? Infelizmente ou felizmente, eles são malditos. Então, não é para a gente estar junto com eles, congregar com eles, confirmar com eles o mesmo ensino, que é um ensino errado, ok? Agora, segundo, nós então precisamos o quê? O exemplo de Jesus nos orienta nessa busca. Não adianta a gente buscar ensinos de homens que não são fiéis à palavra. Nós vamos buscar ensino aonde? Em Jesus. Então, se nós buscarmos a Bíblia, vamos encontrar a resposta. Agora, se vamos buscar homens que se dizem apóstolos, que se dizem pastores fiéis de Cristo e que trazem um ensino diferente do que a Bíblia nos traz, então não é para receber, não é para aceitar. O certo é, o exemplo de Jesus é quem nos orienta nessa busca de viver uma vida santa e agradável a Deus, de viver o cristianismo autêntico, ou, em outras palavras que a gente até poderia dizer, o cristianismo não denominacional, ok? Isso é não viver um cristianismo, né? Ou melhor, viver um cristianismo não denominacional. Então, o que a gente pode dizer aqui? Sabemos que Jesus, então, é perfeito. Exemplo que devemos imitar. Nós não devemos imitar outro, mas sim Cristo. Então, onde é que fala sobre isso? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Abram lá. 1 Coríntios, vamos lá, o segundo ponto, eu esqueci de anotar aqui, mas já vou colocar até as passagens para a gente não se perder também. Então, vamos lá. 1 Coríntios... Capítulo 11, versículo 1. Emerson, pode ler para nós? Amém. 1 Coríntios 11, 1. Isso. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer comentar, Emerson? Que o apóstolo Paulo está dizendo que ele, em tudo, imitava Cristo, porque ele vivia Cristo. Então, é para nós, depois que a gente passa pelas águas do batismo e aceita Cristo como nosso único e suficiente Salvador,
nós temos que procurar também viver uma vida como ele viveu, agradável aos olhos do Pai. Ótimo. Lembrando que Paulo não está falando que é para imitar ele, no sentido, olha, o que eu fizer você vai fazer. Mas se ele está falando que é para imitar ele no sentido que ele imita Cristo, entendeu? Não é para a gente imitar outra pessoa, mas a Cristo. E Paulo fala porque ele é apóstolo. Bem, a gente poderia talvez dizer, como se fosse Paulo dizendo, se a nossa vida condiz com a Escritura, naturalmente, o que é que Jesus fala? Que nós somos o quê? Exemplo para os demais. Então, querendo ou não, nós acabamos fazendo o mesmo sentido que Paulo fez. Paulo fala, imite o que eu estou fazendo, porque eu imito a Cristo. Então, a mesma coisa para nós. É para nós imitarmos Jesus, porque naturalmente as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer a nossa fé verdadeira, ok? Vão reconhecer que somos fiéis por causa das nossas obras de fé. Isso vai lembrar lá de Tiago, né? Tiago fala muito sobre isso, as provas de fé, né? Que são as obras. Então, você reconhece um fiel escudeiro de Cristo pelas suas obras, pelas provas de fé que ele recebeu, né? E quanto mais provas de fé, né, mais abençoado é esse irmão, né? E é assim que a gente vê mesmo. É como o Tiago mesmo deixa claro. Então, nós devemos imitar a Cristo do início ao fim da nossa vida, em tudo, e não em algumas coisas. Porque se nós imitamos em algumas coisas e deixamos outras para não imitar, por quê? Eu acho que isso aqui é meio complicado, é meio difícil, e assim, vai atrapalhar a minha vida, acho que não é esse momento, e aí então deixa para depois, eu vou imitar Jesus nisso aqui, que isso aqui eu consigo, mas nisso aqui eu não vou fazer, não. Quer dizer, ele está recebendo provas de fé que tem a ver com o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais provas de fé você vai ter, que é para chegar ao quê? A perfeição em Cristo. Então, se você tem conhecimento e não aplica o conhecimento, você deixa de imitar a Cristo. Você imita em uma parte e deixa de imitar em outra. Quer dizer, você não é um seguidor fiel. E aí você acaba se juntando junto a milhões, milhares ou milhões de pessoas que se dizem cristãos, mas não mantêm a sã doutrina, não mantêm a pureza do ensino, não mantêm a fé verdadeira. Começam a aceitar algumas coisas que são fáceis, que convêm, e não aceita outras. E aí aceita outras que convêm, que não são ensinos de Cristo. Então, aí a gente é onde a gente fala. Aí houve a confusão religiosa, a mistura de fés que o mundo religioso vem aí trazendo, né, e tentando facilitar a entrada no reino dos céus. Bem, a outra passagem é 1 Pedro. Agora nós vamos lá para 1 Pedro. Eu vou pedir para Elisete, lê para nós aí 1 Pedro. Quase lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Peraí. Primeiro, né? Isso, primeiro. 2 e 21. Eita. 2 e 21. Porquanto para isso mesmo foste chamado,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirde os seus passos. Ok. Então, o que é que a gente está recebendo de informação aqui? Qual é a instrução? Para a gente fazer o quê? Já que fomos chamados, então devemos fazer o quê? Imitar a Cristo, seguir os passos de Cristo, e não outros passos. Por quê? O mundo religioso vai tentar trazer outros caminhos, e a gente não deve aceitar outros caminhos, ok? Por quê? O que vai acontecer? Se eu seguir outros caminhos, significa que eu estou aceitando outros ensinos, e que não são de Cristo, e que não são exemplos dele. O que vai acontecer? Eu vou usar o mesmo contexto de Tiago, ok? Eu vou usar o contexto de Tiago para a gente entender, porque a gente só vive, só faz, só é seguidor de Cristo porque a gente conhece a Cristo, ok? Você só tem fé porque conhece. Então, sendo assim, o conhecimento, ele nos traz fé, ok? Você conhece, você crê, você tem fé. E esse ter fé significa que cada fé tem a sua provação. E aí, se você recebeu conhecimento sobre aquela fé, você sabe que precisa fazer, que você precisa agir conforme aquela fé. Agora, se você não age conforme aquela fé verdadeira, você deixa de ser o quê? Lá de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Se você não persevera, não faz aquilo que foi ensinado por Cristo, que ele é o exemplo a ser seguido, você então deixa de ser perfeito, você deixa de ser íntegro, você praticamente vai ser um deficiente espiritual, ok? Então, você não é perfeito, você não é íntegro, e você não vai ser em nada deficiente, você vai ser deficiente espiritualmente, ok? Eu estou abanando aqui, ó, batendo a mão, porque tem um mosquito aqui já me deixando um pouco. Aí, ó, tá aqui, ó, não sei de onde entrou, mas entrou. Né? É só não entrar na boca e a gente vai ficar meio desesperado com o mosquito entrando na boca. Fala que o mosquito entra na boca de quem está falando demais, né? Ai, ai. Vamos lá. Entenderam esse ponto que eu estou colocando aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Queira falar? Se não tem, vamos dar sequência, ok? Então, até aqui a gente entendeu bem que o seguir é a Cristo, o imitar é a Cristo. A palavra tem que ser a dele, não pode ser outra, senão a gente começa a imitar outros e não a Cristo. Consequentemente, nós não seremos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos lá. Esse entendimento nos ajuda em muitas decisões, quando a gente compreende essa questão de seguir, de imitar a Cristo. Especialmente quando enfrentamos o quê? Tentações. O que é que fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 15? Vai lá, Hebreus 4, versículo 15. Abram lá. E aí, Nato, tudo bem? Cadê? Tá aí, ó. Passou aí, eu vi ele passando aí. Ô, E aí, mano? Paz, Paz. tudo bem? Graças a Deus. Amém. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vamos lá. Rose, você pode ler para nós? Está aí com a Bíblia aberta? Hebreus 4 e 15. Hebreus 4,15. Isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das vossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok, perfeito. Perceberam que a gente tem que seguir o exemplo de Cristo?
Então, se ele foi tentado, mas não pecou, significa que a gente também vai ser tentado, mas não devemos pecar. Lembra que Tiago, eu vou pegar mais uma vez o livro de Tiago, tá? Depois de Hebreus aí. Tiago, ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ok? E ele mesmo a ninguém tenta. Não é ele que tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, somos tentados pela nossa cobiça, pela nossa vontade. Lembra que Jesus não fez a sua vontade? Fez a vontade de quem? De Deus. Então, nós somos servos de quem? De Cristo. Cristo é nosso Senhor e Salvador. Então, se ele é Senhor, né, nós precisamos ouvir o nosso Senhor, nós seguimos o nosso Senhor, nós imitamos o nosso Senhor. Então, a tentação é a que nos atrai, mas por causa nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, a nossa vontade não deve ser feita, porque ela atrai e seduz, ok? E ela consome, ela dá o fato consumado, que é o pecado, ok? E aí você peca. Mas tem outra passagem que nos diz o que é que nós devemos fazer com relação ao pecado, que é o quê? Fuja da tentação. Não enfrente a tentação. Vocês vão ser tentados, mas é para vocês fugirem. Jesus fugia das tentações. E o que é que nós vamos fazer? Enfrentar? Não, não temos força e nem somos como Jesus, mas precisamos imitar Jesus. Então, qual a instrução que ele dá para nós quando somos tentados? Fuja, porque você está sendo tentado pela própria cobiça, porque é aquilo que te atrai e seduz, é aquilo que vai contra a vontade de Deus, contra a vontade de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo, não fazer aquilo que agrada a nós, mas aquilo que agrada a Cristo, ok? Bem, mas Jesus não vivia num mundo cheio de denominações, ou vivia, né? O que é que a gente vê, né? No mundo religioso da época de Jesus? Ele era mais fácil para Jesus na época de Jesus, porque não tinha denominações. Tinha. Quem disse que não tinha? Tinha sim. Tinha várias denominações. Mas aí a gente vai lembrar de alguns aqui para a gente então tratar. Olha só. A divisão religiosa na época de Jesus, pelo menos quatro divisões religiosas. E essas quatro saíram da onde? Do povo israelita, do povo judeu. Ué, mas o povo judeu não era o povo de Deus? Por que que ele, sendo o povo de Deus, se dividiu? Por causa de ideias humanas, ok? Então, vamos lá. Jesus foi criado como judeu sobre a lei do Velho Testamento. Isso a gente vê lá de Gálatas 4:4. Né? Houve diversas seitas, ou, no caso, denominações, na época de Jesus. Então, qual o primeiro que a gente lembra? Fariseu. Lembra? Existia um grupo gigantesco, não era pequeno não, era um grupo grande de fariseus, tá? Eram judeus, ok? E eles acreditavam nos 5 livros escritos por Moisés, que a gente chama como o Pentateuco, ou 5 livros, né, da lei de Moisés. Eles acreditavam na ressurreição, é uma das coisas diferentes de um outro grupo, que era bem separado deles, vamos dizer assim, eram rivais, né, deles, e eles acreditavam também em seres celestiais, em anjos, arcanjos, e aí que a gente sabe muito bem sobre a própria Bíblia nos diz a respeito disso, ok? O Espírito Santo e tal. Bem, agora existia um outro grupo que se chamava os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição.
não acreditavam. E também não acreditavam em seres celestiais, que é o que a gente comentou aí. Agora, o que eles acreditavam, ou no caso, a base de ensino deles, a base principal, porque eles recebiam outro tipo de ensino, que eram dos mais velhos, né, dos anciãos, né, os anciãos entre eles ali. Mas a base deles também era o Pentateuco, ou os 5 livros de lei de Moisés, né, que Moisés escreveu lá, ok? Aí também tem o quê? Bem, fariseu e saduceu eram 2 grupos rivais, bem rivais. E uma coisa interessante sobre os saduceus é que esse grupo não era grande, não. Os fariseus era um grupo gigantesco, mas os saduceus não eram, não. Mas por que não era tão grande? Para pertencer aos saduceus, precisava ser sacerdote. Então não era qualquer um. Precisava ser rico. Então não era qualquer um. É bem pouco. Está reduzindo mais ainda. E também precisava ser influente no meio da comunidade. Tá vendo? Reduziu o grupo mais ainda. Então, eles não eram propriamente o povo de Deus, o povo judeu. Era uma divisão desse mesmo povo que Deus escolheu. Então, era uma denominação na época, ok? Aí nós também conhecemos os essênios, e os essênios eram mais ou menos 4.000 homens na época de Jesus ali, que seguiam a rigor. Aí, olha só, uma diferença dos fariseus e dos saduceus é que eles seguiam também, os essênios seguiam o Pentateuco, mas uma coisa diferente entre eles, esses 3. Os essênios eram rigorosos com a lei, mas o fariseu não era. O fariseu ele até mudava a própria lei. O saduceu também fazia a mesma coisa, né? E aí nós temos também os herodianos. Os herodianos eram membros de um partido político que favorecia quem? A família de Herodes, que era o rei lá, né? Entre eles lá, do povo romano, né? Da época lá, né? Que a gente conhece aí. E é claro que tem outros grupos, denominações, grupos religiosos na época também, mas a própria Bíblia não traz para nós quem são. Alguns livros de história, eles trazem alguns também para nós. E todos esses grupos, uma coisa interessante, que todos esses grupos se uniram, olha só, não eram unidos. Mas o que é que uniu esse povo nessa época de Jesus? Alguém pode dizer aí? Lembra que só uma coisa unia esses grupos, esses 4 grupos: a morte de Jesus. Era a única coisa que unia esses grupos, era a busca, a vontade de matar Jesus. Esses 4 grupos, ok? Bem, terceiro ponto que a gente vê importante, interessante sobre esse assunto de confusão religiosa que a gente vê. Jesus se ajuntou a qual dessas denominações da época? Alguém quer chutar aí? Qual o grupo que Jesus se uniu aí na época, né? Nessas denominações, essas 4 aí? Jesus se uniu ou não? Não, eu creio que não. Não. Eu também creio que não. Era um grupo seitas, né? Seita dos paraisantes, saduceus, fariseus, era seita, né? Não era religião, né? Era uma seita que eles pegavam lá o Velho Testamento e não aceitavam o que Jesus fazia. Não aceitava nem Jesus.
No caso aí não era nem denominação, né? Era uma seita mesmo. Mas eram grupos religiosos que existiam na época, porque eles seguiam uma base que era os 5 livros de Moisés. E eles acreditavam que só Moisés tinha a informação de Deus. Eles nem aceitavam os outros profetas que vieram depois. Não aceitaram. E aí viviam. Mas interessante que Jesus pegou eles em alguns pontos, até mesmo com relação a salvação, com relação até à vinda do Messias, porque Moisés também falava sobre a vinda do Messias. E eles mesmo rejeitavam esse ensino, que estava escrito dentro dos 5 livros de Moisés, da lei, né, de Moisés. Então, Jesus não se ajuntou, não se uniu a nenhuma dessas denominações ou religiões que existiam na época dele, Ele fez o quê? Que a gente comentou. Fez a vontade do Pai sem pertencer a nenhuma denominação, vamos colocar nesse sentido, nenhuma denominação humana que havia naqueles momentos lá. Seguindo o exemplo de Jesus, então, o que a gente faz? Lembra que é para a gente imitar Jesus, não é para fazer outra coisa, é imitar Jesus. Então, Jesus não participou, não se uniu a nenhuma denominação. Então, o que a gente vai fazer? Não se unir a nenhuma denominação. Nós vamos seguir o padrão de ensino que ele deixou. E se é para seguir, vamos seguir à risca, não é para ficar mudando, não. Tá? Então, da mesma forma que Jesus seguia a vontade de Deus, sem aceitar doutrinas estranhas, práticas humanas, né, que haviam na época, nós também podemos fazer a mesma coisa hoje. O apóstolo Paulo foi um exemplo para Timóteo, lembra? Nós temos um comentário dele, lá de 2 Timóteo, abre lá, 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 10. Mãe, pode ler para nós? 2 Timóteo 3 e 10. O que ele está falando lá? Vamos ver. Segundo Timóteo 3 e 10. Tá. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Ótimo. O que é que Paulo lembrou? Lembra da passagem que a gente leu? Né? Faz o que eu faço, segue o exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. O que ele está falando aqui, ó, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, que é o ensino de Cristo. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, são várias coisas que Paulo está falando que é necessário nesse proceder, né, nessa vida com Cristo, nesse imitar a Cristo. Então, Paulo estava dando o exemplo, que é para ser feito dessa forma, porque ele fazia. Ele era exemplo para Timóteo e também é exemplo para nós. E Timóteo também foi exemplo para nós, ok? Então, ele também exortou para que permanecesse na mesma doutrina. Ele deu o exemplo e ele também exortou para que permanecesse na mesma doutrina, seguindo o exemplo de Jesus. Né? Então, pois ela o levaria o quê? A salvação pela fé em Cristo. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Lê aí, mãe. 2 Timóteo 3, 14 ao 17, que é o complemento do mesmo assunto que a gente está falando aí, de Paulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ótimo. Quer comentar, mãe? Não tem muito comentário, né? Porque é bem claro esse ensino. As escrituras sagradas, elas nos ajudam no ensino para a repreensão, correção e educação na justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeita para toda boa obra. Amém. É interessante que o Paulo está falando uma coisa muito importante. Toda a Escritura. Sim. Não é metade Não. da Escritura, não é toda. Toda. Então, significa que a gente não pode aceitar metade dela e rejeitar a outra metade. Ah, eu aceito isso e rejeito a outra. Não. Tá? Até porque, assim, ó, entendendo que nós somos de Cristo, ok? Isso a gente já trabalhou bem, ok? Aquele entendimento, Velho Testamento para o povo judeu, Novo Testamento para os cristãos. Então, essa ideia de que a gente tem que aceitar a Bíblia no completo e viver ela no completo, no sentido do ensino do Velho Testamento, e seguir o ensino do Velho e seguir o ensino do Novo. Não. Aí a gente tem que compreender, o Velho Testamento foi escrito para um povo, o Novo Testamento foi escrito para outro povo, que no caso são os cristãos. Nós servimos a Cristo, e não a Moisés com a lei de Moisés. Lembrando que é o que a gente está comentando aí, já fica fácil de entender. Mas toda a escritura que ele está colocando também pode vir com relação ao Velho Testamento, porque tem muitos ensinos para nós, muitos ensinos de sabedoria para nós, né? Muitos exemplos de vida e exemplos de fé. Porque se nós formos para Hebreus ele está repleto de exemplos de fé do Velho Testamento. Então, entendam? Mas não que os mandamentos ou a lei do Velho Testamento é para ser guardado e vivido por nós. Não é esse sentido. Mas o ponto é que toda a Escritura, então significa que, peraí, vamos entender assim, toda ela já foi escrita, ok? Então não tem mais nada para ser escrito. Toda a Escritura que já foi entregue uma vez por todas, né, pelos apóstolos aos discípulos de Cristo, toda ela é inspirada por Deus. Então, significa que se alguém trouxer algo que não está escrito, vou lembrar o que o Wellington comentou, não está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, opa, peraí, ela não é da Bíblia, não é de Deus, então é outro ensino que não é de Deus, tem que ser rejeitada. Não é para ser aceita, é para ser rejeitada. E ela não vem de Deus. Ela não é inspirada por Deus. Então, é para ser rejeitada, ok? Mas esse é o ponto grande, de grande importância. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para o que mais que ele fala? Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, né? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, essa toda boa obra só vem mediante a palavra, só vem mediante as instruções de Cristo, só vem mediante as instruções de Deus da palavra inspirada por ele, e não por outra. A boa obra vem pela palavra dele. Mas se a boa obra que você está fazendo é por outra inspiração e não é de Deus, então tem que ser rejeitada. Ok? Vamos lá. Mais um ponto aqui. Não podemos... Tem um comentário, né, que as pessoas sempre fazem com relação a pessoas que mudam de igreja para outras igrejas, que estão procurando aquela que
que condiz mais com o pensamento dela, vamos dizer assim, né? Então, não podemos ser igual macaco, pulando de galho em galho. Essa é a ideia, né, que muitos usam. Não podemos ser assim porque não somos. Porque se só tem uma igreja, por que eu tenho que pular de igreja em igreja? Não tenho, nem posso. Porque se eu pular da igreja que eu pertenço, que eu fui incluída quando fui batizado nas águas, que recebi a instrução verdadeira, e agora estou pulando para outra, opa, peraí, então eu estou aceitando uma denominação. Porque você já foi incluído na igreja de Cristo, na igreja verdadeira. Quando você passou pelo batismo, você já entrou no reino dos céus. E só tem um reino, não tem dois. Ok? Só tem uma igreja, não tem duas. Então, não podemos fazer isso, né? Precisamos estudar o quê? Precisamos estudar mais a Bíblia, mais a palavra, com fé e determinação. Isso a gente vai lembrar, né, de 1 Timóteo 4, 12 ao 16. 1 Timóteo, volta lá, olha o que Paulo fala para Timóteo. É a mesma coisa, funciona para nós hoje. E é para a gente fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Wellington, lê para nós aí 1 Timóteo, deixa eu anotar aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o 16. 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Isso. Então, vamos lá. Assim elas trazem condenação sobre si, por haver rompido. Não, eu acho que você está no segundo. Ah, tá. É 1 Timóteo. Isso. 4, 12 ao 16. Eu estou no 1 Timóteo 4. Ah, tá. Eu tô lendo os 5 aqui. Ah. Então vamos lá. Ninguém despreze pelo fato de vocês ser jovem, mas sejam um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação no ensino. E não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atende bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Ótimo, obrigado, Wellington. Perceberam que ele lembra mais uma vez com relação a exemplo, a exemplo a ser seguido? Agora ele está tratando Timóteo do mesmo jeito. Olha, você segue o meu exemplo. Agora, assim, ó, Timóteo, seja exemplo aos fiéis. Mas no quê? Ele já está tratando bem claro ali, ó, né? Torna-te padrão dos fiéis. Opa, padrão dos fiéis. Olha, ser padrão é uma responsabilidade grande. E por quê? Porque ele ensina. Timóteo é um evangelista. Então, ele precisa ser padrão dos fiéis. Né? Não que os outros que não são evangelistas não precisam ser padrão. Não é isso. Mas, principalmente, Timóteo precisava ser padrão. Né? Para que, até porque ele era um jovem e estava sendo incumbido a ensinar, né, a congregação lá em Éfeso, que ele estava sendo mandado para lá, né, para ensinar irmãos que haviam irmãos já de idade. Então, você precisa ser exemplo, porque o mais velho, ele só vai ouvir você se você for exemplo. Mas se você não for exemplo, padrão,
de fidelidade, os mais velhos não vão ouvir, não vão, né? Porque normalmente os mais velhos querem ouvir os da mesma idade, próximo dele, ok? Então ele fala que é para ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, olha só, não é só falando, não, é vivendo, né? Então, assim, você conhece, você vive. Aí é lembrar de Tiago, né? Você tem a prova de fé, que a prova de fé é o conhecimento da fé. E aí a aprovação da fé, se você foi aprovado ou não, ok? E aí, então, você, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, então, precisa ser padrão, precisa ser exemplo. E aí, então, esse é o ponto que Jesus ele deixou para nós, né? Jesus não se ajuntou a nenhuma denominação. Por quê? Ele manteve o padrão que Deus proporcionou, que Deus colocou para ele. Ele servia a Deus e não a denominações. Aqui é a mesma coisa. Paulo servia a Jesus e não a denominações. Timóteo servia a Jesus e não a denominações. Ninguém foi chamado para pertencer à denominação, mas pertencer a Cristo. A Cristo. Bom, pertencer a Cristo, né? Você vai pertencer ao corpo de Cristo. Então, precisa ser aquele corpo que mantém o padrão da sã doutrina. Bem, então a gente vê que não houve união, concordância ou o chamado ecumenismo ou pluralismo. Deixa eu falar um pouquinho sobre essas duas palavras, que eu acho muito importante para nós hoje, porque é tratado hoje, na época de hoje, essas duas palavras. Então, deixa eu explicar um pouquinho. Né? Porque Jesus não foi ecumênico e Jesus não aceitou o pluralismo, ok? Então, vamos lá, ecumenismo, o que seria isso? É exatamente reunir o mundo cristão, o mundo religioso, que aceita a Bíblia, usando a ideia de que se falarmos de Deus, se falamos de amor ao próximo, somos todos iguais, porque usamos, o ecumenismo usa um ponto igual entre os religiosos. Então, vamos lá. Deus é amor, todo mundo concorda. Se todo mundo concorda, existe um ecumenismo, uma união de ideias, ok? Mas não é assim, porque a gente vai lembrar o que a gente comentou. Espera aí, se toda palavra é inspirada, se toda ela é útil, não é metade dela. Então, não posso estar unido a um grupo que fala uma parte, o outro fala outra parte, o outro fala outra parte, né? Mas todas elas têm um ponto igual, que é amor a Deus. Se ela fala que ama a Deus, então ela é a igreja de Deus. Não é isso. Deus não ensinou isso, Jesus não ensinou isso. Ele não falou que é assim a igreja dele. Então, o ecumenismo trabalha essa ideia, ok? A compreensão de diversas religiões inclui o quê? Essa ideia. Agora, pluralismo. Olha só o pluralismo. A ideia dela. É o fenômeno da sociedade nos dias de hoje, vamos dizer, né? Da sociedade moderna, que desafia o ser humano a viver de forma respeitosa com o quê? Com o que é diferente. Olha só o que é o pluralismo. É aceitar todos com as suas ideias. Deixa eu resumir. Significa assim: não existe verdade absoluta. Não existe. Não existe verdade absoluta. No pluralismo, não existe. Significa, o mundo está tentando colocar na ideia do ser humano de que todas as religiões são certas, porque não existe verdade absoluta. Então, a minha verdade, ela é verdade, porque eu creio, eu tenho fé de que ela é verdade. E os outros? Também. Né? A verdade deles também é aceita, é válida. Por quê? Porque não existe verdade absoluta. Pluralismo, em outras palavras, é este sentido, ok? É este sentido. Então,
é como se eu disser a ideia assim: 2 mais 2 é 4? Se alguém disser que 2 mais 2 é 5, eu vou ter que aceitar. Entendeu? Essa é a ideia que eles trazem para a gente, de que todos são aceitos por Deus. Um ser supremo, né? Que eles colocam, porque há vários deuses, né, para eles. Então, toda religião, toda seita, toda ideia religiosa é aceita. O pluralismo é isso. E até porque existem escolas de ecumenismo, voltando para a palavra que a gente estava falando, que ensinam as pessoas a ser mais ecumênicas, no sentido de aceitar as outras religiões que falam sobre Deus. Todas elas são de Deus. Mas o que elas estão ensinando? Elas estão ensinando a verdade? Não, elas estão ensinando a mentira. Elas estão ensinando, quer dizer, em outra ideia, elas estão ensinando todas as religiões viverem unidas. Todas as religiões viverem unidas. Mas, verdadeiramente, elas estão ensinando as religiões a viverem uma desunião, que significa a sua ideia também é certa, né? A sua doutrina também é certa, que não tem problema, porque nós temos um ponto que nos une, o amor de Deus, um ponto que nos une, a fé em Deus, um ponto que nos une, o amor ao próximo, entendeu? Vai usando essas ideias. Ecumenismo significa isso, ok? Então, é isso que o mundo religioso está tentando aí trazer e fazer com que todos pensem a mesma coisa. Bem, e qual é a vontade de Deus para nós? Vamos lá, qual é a vontade de Deus? 1 Coríntios 11:1, novamente, nós já lemos ele. Deixa eu pegar rapidinho aqui. 11:1. Fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Bem, se ele está falando que é para imitar a Cristo, significa que não é para imitar essas ideias humanas aí. Então, o ecumenismo é errado, porque não vem de Deus. E Deus não aceita ecumenismo, não é? Pluralismo, também não. Então, não é para a gente aceitar, né? Então, o que é que a gente vê? A palavra nos mostra que Deus usou algumas pessoas, especialmente, no caso, os apóstolos, para nos guiar ao caminho verdadeiro de Jesus. Então, a gente pode pegar lá Atos, capítulo 2, versículo 42, e 2 Tessalonicenses 2:15. Olha só, vamos comparar. Pega aí a passagem. Atos, pai, ou melhor, Emerson, vou pedir para o Emerson. Emerson, lê para nós, Atos 2:42. Atos 2:42. Isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ótimo, ótimo. Agora, pega lá, Tessalonicenses 2:15. 1 Tessalonicenses, segundo, melhor, estou colocando errado aqui. 2 Tessalonicenses. – 2:15. Isso. 2 Tessalonicenses 2:15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer carta a nós. Ótimo. Olha só o que a gente encontra aqui, né? Em Atos 2:42 e 2 Tessalonicenses 2:15 é a mesma coisa. Existe um padrão, existe algo para ser guardado, algo para ser imitado, que foi deixado pelos apóstolos. E é para ser guardado mesmo. Então, guardar as tradições significa guardar os ensinos que eles deixaram.
né, os exemplos que eles deixaram, porque é com relação ao exemplo que a gente está falando. Os ensinos, os exemplos, quer seja por palavra, quer seja por carta, né, quer seja pelo exemplo que eles deram. Então, é para seguir o que eles fizeram, é para seguir o que eles falaram. Nós não vamos fazer outra coisa a não ser manter. Então, peraí. Se eu fui batizado, pertenço à Igreja de Cristo, como é que tem que fazer? Fazer igual o que eles fizeram. Ah, mas tem uma coisinha lá que eu não concordo e eu vou fazer diferente. Peraí. Se você vai fazer diferente, então não é mais a igreja que Cristo estabeleceu no primeiro século. Ah, mas não tem problema. Claro que tem problema. Se você mudar um ensino, uma vírgula, acrescentar um acento, um tio, opa, peraí, já deixou de ser o ensino de Cristo. Você já acrescentou alguma coisa, ou você já tirou alguma coisa do ensino de Cristo. Não é para ser feito isso, é para manter o padrão, é para manter a tradição, os ensinos, né, a doutrina que os apóstolos deixaram. Não é para fazer outra coisa, não. Essa é a vontade de Deus. Não é outra vontade, é essa vontade. Tá? Aí a gente pode encontrar vários pontos que a gente pode tratar, que vai falar sobre a organização da igreja, vai falar sobre como é que os seguidores de Cristo em qualquer lugar começaram a reunir para louvar e adorar o Senhor, vai falar sobre o louvor dos cristãos, né, que inclui o quê? Orações, ensinos, pregação, cântico, a ceia do Senhor. Isso é a base, é o padrão da sã doutrina. É como os cristãos viveram no primeiro século. Não é para ser feito diferente. Ah, mas nós fazemos tudo isso, aí tem a questão da organização da igreja. Espera aí, a organização que vocês estão seguindo é igual do primeiro século, que foi ensinado? Porque a gente pode ver lá sobre os presbíteros, né? Aí, esse assunto é pano para manga, né? Dá para a gente falar muito e dá muita conversa. Mas não vamos entrar em detalhes, não, porque lá ele vai falar que presbitério, pastoreio e bispado ou bispo, os três são três... como que eu posso colocar? A gente falou isso na aula passada, né? Todos eles trazem a mesma relação. Oi, pai. 3 funções. São 3 funções da mesma pessoa. E a mesma pessoa. Isso, 3 funções da mesma pessoa. É isso aí. Né? Então, ele é pastor, porque o pastor tem um tipo de trabalho. Né? O presbítero tem um tipo de trabalho, né? E o bispo, então são 3 funções que ele exerce, vamos dizer assim, né? Da mesma pessoa. É uma só, não são 3 pessoas, mas uma pessoa exercendo 3 trabalhos, que a gente pode dizer assim, ok? 3 trabalhos, 3 talentos, 3 dons ali, mais ou menos nesse sentido. Ok. Agora, muitas pessoas se desviaram desse padrão divino. Muitas pessoas, até hoje, lá desde o primeiro século até hoje, eles mudaram o padrão da sã doutrina. Então, mudaram a organização da igreja, mudaram o plano de salvação, porque tem aquela questão do pecado original, a questão do batismo de criança, por aspersão, e a gente sabe que não tem, tá? Ou por outros motivos que a gente pode dizer aí. Bem, organização da igreja, a gente pode dizer que há igrejas que existe a matriz e depois da matriz tem as filiais. Então, tem lá uma matriz, 3 filiais, 4 filiais, 5... Não tem. Não existe isso na Igreja de Cristo, ok? É só uma igreja e ela é única. E existe o cabeça, que é Cristo. E o restante é o corpo de Cristo. Acabou. Não tem mais nada a ser feito. Nada, nem ideia nenhuma humana para ser colocada aí. Ok?
Mudança também que a gente pode ver na adoração. Então, seria o quê? No louvor a Deus. Então, é frequência da ceia, que a gente comentou sobre isso, né, nas aulas passadas. Se a ceia não é feita no primeiro dia da semana, como a gente viu, peraí, então há uma mudança no ensino. Então, não mantém o padrão. Já é considerada como uma igreja que não é fiel ao Senhor. Então, ela pode ser incluída como mais uma denominação, porque não mantém o padrão. Tipo de pão na ceia. Tipo de suco, né, na ceia. Já estão querendo mudar isso. Tipo de música, ou no caso de louvor, de canto. Só o órgão. Não, só o violão. Não, a bateria. Não tem nada disso. Né? O Novo Testamento não fala de usar instrumento nenhum. Ele só fala de canto de voz, de lábios, e deixa bem claro, de lábios, né? Que você louva ao Senhor com lábios. Não tem... o louvor ao Senhor é com instrumento e lábios. Ótimo, então vamos lá, vamos pegar instrumento, ok? Já pensou se fosse colocar com instrumento? Ele poderia colocar lá igual, às vezes, Davi falava da cítara, da harpa, né? Imagina, cada um com uma coisa. Eu vou tocar flauta, eu vou tocar bateria, eu vou levar lá para fazer isso. Não, se o mandamento fosse para todo mundo louvar com um instrumento, todo mundo tinha que ter um instrumento na mão. Concorda? Se o mandamento é esse, todo mundo tem que seguir. Então, cada um com violão na mão. Mas não tem. Não tem, porque o Novo Testamento não fala. Ele fala que é com lábios, só. Lábios, e de forma espiritual, e acabou. Não vamos entrar em detalhe, não, porque isso aí vai fazer parte da continuação do módulo 2 da Escola da Bíblia, que vai ensinar a respeito disso. Né? Ok, vamos lá. Passando um pouco mais para frente aí, que nós estamos quase chegando no final. Deixa eu pegar aqui, aqui. Quarto passo. 4. O primeiro passo que precisamos fazer, aceitar absolutamente a semente. Tem duas sementes? Ou tem uma só? Que é a palavra. A palavra de Deus. Vamos lá. Vamos entender isso, né? Porque só existe uma semente. Então, olha só. A ideia é, sem denominação não significa sem igreja. Porque tem muitos que acham, porque tem alguns que chamam a Igreja de Cristo, quer dizer, os seguidores de Cristo, da Igreja de Cristo, como os desigrejados. É uma das palavras aí, dos apelidos, dos nomes que dão para os servos de Cristo, tá? Que não seguem denominações, ok? Então, nós somos chamados como desigrejados, ou no caso, como eu falei aqui, sem denominação não significa sem igreja, nós pertencemos à igreja, não há mais uma igreja, mas a igreja, só tem uma. Então, muitas pessoas sinceras já foram tão condicionadas à ideia de participar de uma denominação que nem compreendem quando falamos de servir a Deus sem denominação. Elas não vão... Mas como assim? Como eu vou servir a Deus sem pertencer a uma denominação? Eu tenho que escolher uma denominação aí que pareça mais comigo. Não é? Toda a igreja não é de Deus? Não. Todas são de Deus? Todas falam a mesma coisa? Não, não falam. Mas deveriam falar. Todas as igrejas, no sentido de congregação, deveriam falar a mesma coisa, mas não falam. Não falam. Aí é onde a gente fala que há confusão religiosa, que não deveria, mas há confusão.
Então, até acreditam que estamos incentivando as pessoas a se afastarem e a não participarem de nenhuma igreja ou congregação. É uma ideia errada, distorcida. Nós vivemos, então, o quê? Nós, hoje, vivemos um cristianismo não denominacional. Essa seria talvez uma palavra para usar, né, para eles. Olha, nós vivemos um cristianismo não denominacional. Por isso, não pertencemos a denominação nenhuma. Nós vivemos um cristianismo puro e autêntico. Só. Simples. Simples e fácil. Quer dizer, fácil no sentido de que a palavra já está escrita toda ela ali, ninguém precisa ficar recebendo informação de Deus ou falar que recebe alguma coisa lá por sonho, nem nada, né? Mas é isso, simples no sentido de que a Bíblia está aí, é só a gente estudar. O problema é que as pessoas não estudam a palavra, e aí fazem de forma errada, né? Vamos, então, esclarecer o significado de denominação, em contraste com as igrejas do Novo Testamento, que a gente que dizem que procuramos imitar, ok? Então, vamos lá. Denominação no ambiente religioso refere-se a uma parte de um todo. Denominação significa isso. Então, começa com a definição da Igreja do Senhor como o conjunto de todas as pessoas que professam ser cristãs. Essa é a ideia deles, né? Ou seja, o conceito nasce de uma abordagem ecumênica, que é o que a gente comentou, que já sugere que uma igreja é basicamente igual a outra. Uma igreja é igual a outra, né? E que todos crentes são iguais. Todos que se dizem crentes são iguais, né? Então, aqui crente se refere a todos os que creem, no sentido disso, tá? E não no sentido de que existe crente e católico, não é isso, tá? Bem, segundo ponto que eu posso dizer, depois trata qualquer igreja dentro desse conjunto como uma denominação, uma parte da igreja de Deus. A ideia que eles estão trazendo é de que denominação é certo, porque é uma parte de um todo. Não existe isso. Deus nunca falou isso. Cristo nunca sugeriu isso para nós, nunca. Tá? Mas percebemos que Jesus não usou essa abordagem, então. Ele não deu uma aprovação para as denominações, com suas tradições diferentes, com suas doutrinas diferentes. Isso a gente pode ver de Marcos 7, versículo 8, 9 e 13. Mas vamos lá. Até falou que os líderes religiosos da época eram do diabo. Isso a gente tem a referência de João, capítulo 8, versículo 44. No mesmo contexto, ele falou da importância de guardar a palavra dele para alcançar a vida eterna. E isso a gente vai encontrar em João, capítulo 8, versículo 51. Eu estou passando rapidinho esse ponto aqui, ok? E os líderes tentaram apedrejá-lo, que é o que a gente vê de João 8, versículo 59, né? Por causa desse sentido de guardar, né? A importância de guardar a palavra dele, não de outro. Jesus não define irmãos como aqueles que professam ser cristãos. Ele não é definido dessa forma, porque eles professam ser cristãos. E sim como aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses são o quê? Então, vamos lá. Mateus 12, 50. Quem são esses? Mateus 12, 50. Elisete, lê para nós aí. Mateus 12, 50. Lisete? Achou, Lisete? Mateus, capítulo 12, versículo 50?
Mateus 2, 12. 12. Versículo 50. O finalzinho dele, é o último versículo. Tá, peraí. 12. Ixi. Porque qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã. Ok. Certo? Isso mesmo. Então, qualquer um que fizer a vontade de meu Pai. Então, o que ele está deixando claro para a gente? Que a vontade é do Pai, não é minha. Eu não vou fazer a minha vontade. Eu não vou fazer a vontade do pastor, que é diferente da de Cristo. Eu não vou fazer a vontade do presbítero, que tem religiões que entendem que existe pastor, existe presbítero e existe bispo. Eu não vou servir a bispo porque o bispo falou que Deus falou com ele e eu vou obedecer a ele. Não. Eu vou obedecer a Deus, aos mandamentos de Deus. Então, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, esses são chamados filhos de Deus. Esses que obedecem às instruções de Deus. E não outros. Não é porque você diz que é cristão que você, então, vamos dizer, é considerado o irmão. Ah, eu sou cristão também. Mas você obedece às instruções? Você foi batizado? Você é perseverante na doutrina dos apóstolos? Ah, não, a gente segue outra doutrina. Opa, peraí, então nós não somos irmãos, não. Né? Não tem nada de irmandade, não tem comunhão. Como que eu vou comungar com você de uma ideia diferente? Não existe. Nós não comungamos da mesma fé. Então, peraí, alguma coisa está errada. Tá? Então, a gente precisa procurar saber se a gente está vivendo o padrão da sã doutrina ou não. Se ele vem de Cristo ou não. Ah, vem de homens, então não é de Cristo, então não é a igreja dele, é outra igreja, é uma denominação. Bem, para a gente encerrar, vamos seguir então o padrão estabelecido por Cristo, e nenhum outro. Padrão estabelecido por Cristo. Então, primeiro, vamos aceitar como irmãos aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Né? Começando com a questão de quê? Do nascimento. Ele nasceu da vontade do Pai, da vontade de Cristo, ou melhor, ele nasceu da água e do Espírito. Ah, ele nasceu da água e do Espírito. Ele tem o batismo verdadeiro. Ele entrou no reino dos céus. Por quê? Porque ele teve a fé confirmada. Ele confirmou a fé do batismo, ok? Porque existe várias fés, ok? Cada ensino é uma fé. E cada ensino tem sua aprovação de fé. Então, ele passou pela aprovação de fé no primeiro ensino com relação a entrar no reino dos céus, que é pelo batismo. Então, ele se torna irmão em Cristo. O problema está depois disso, porque há muitos no mundo religioso dizendo que você agora tem que escolher uma igreja para você pertencer, uma denominação para você pertencer. Você não tem que pertencer a denominação nenhuma, porque você já foi incluído na Igreja de Cristo e precisa manter esse padrão, precisa viver esse cristianismo. Então, vamos nos reunir com pessoas que têm o mesmo propósito, e não propósito diferente, e nem fé diferente. Fazer a mesma vontade de Deus. Isso a gente pode encontrar lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, que ele vai lembrar isso. Então, outro, uma vez que Deus não pediu que criássemos laços entre congregações ou que organizássemos hierarquia acima de congregações, é outra coisa, a gente não pode fazer isso. Existe irmandade entre as congregações, porque somos todos irmãos entre as congregações de Cristo, aquelas que vivem o padrão de Cristo. Mas não há hierarquia, é outra coisa que o mundo religioso denominacional faz. Não existe isso na Igreja de Cristo. Vamos entender que essas igrejas pertencem ao Senhor, as igrejas do Senhor, e não são nossas, elas são do Senhor. Então, não existe um pai
um manda-chuva. O cabeça é Cristo. Não existe outro cabeça, não. Vamos evitar a mania humana de contar outra coisa que... Isso já foi um erro na época de Davi, né? Evitar a mania de contar os fiéis, né? E fazer o censo, porque isso não foi permitido por Deus. É uma das coisas que as pessoas querem fazer, e isso não é para ser feito. Por quê? Os verdadeiros primogênitos, como fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 23, estão arrolados nos céus. Quer dizer, não é para você, você não sabe, e nem é para você ficar julgando ninguém. Então, se eu for ficar julgando, vou dizer, esse é de Deus, esse não é de Deus, esse é de Deus, não vou. A gente vai saber pelas obras, a gente vai saber se ele mantém o padrão. Se ele mantém o padrão, ele é reconhecido por Deus. Mas se ele não mantém o padrão, ele não é reconhecido por Deus. Até a própria palavra é quem vai condenar ele. A palavra é quem condena, não somos nós. É a palavra quem corrige, não somos nós. Nós vivenciamos a palavra porque nós precisamos seguir Cristo como exemplo, porque ele deixou a palavra como base para nós. Nós seguimos os exemplos dos apóstolos, nós seguimos os exemplos dos irmãos fiéis do primeiro século. Nós nos tornamos exemplos da fidelidade de Cristo. Nós somos exemplos de fidelidade também como Cristo foi. Precisamos ser exemplos de fidelidade, porque só assim nós vamos ser reconhecidos como igreja verdadeira. Agora, se manter um padrão diferente, não é diferente, nem reconhecido pelo Pai nós seremos, nem reconhecidos por Cristo nós seremos. Não seremos perfeitos, não seremos íntegros e não seremos em nada deficientes. Seremos totalmente deficientes no espírito, porque não mantemos a sã doutrina de Cristo. Amém? Amém. Amém. E, pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu já encerrei, consegui terminar a lição. E aí, fiquem à vontade. Se quiserem fazer algum comentário que acha interessante ou alguma pergunta, fiquem à vontade. Foi bem explicada. Obrigada pelo ensino. Foi muito bom. Amém, amém. Deus seja louvado com o trabalho, viu? E sempre. Amém. Amém. Muito boa aula, bem explicada e encaixou aí certinho todo o ensinamento, né? E uma coisa que tirou bastante a dúvida minha foi sobre em questão, né? Quando a gente fala sobre a igreja primitiva, as pessoas sempre se perguntam, mas as pessoas têm que mudar, as pessoas têm que crescer. Eu creio dessa forma, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós crescemos sim na sabedoria, no conhecimento, mas a essência de Deus ela só vai ser tirada através da palavra. E se nós não buscarmos essa essência através da palavra, o que vai restar é somente o conhecimento humano e realmente não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a vida de cada um que vai ser salvo. É entender aquilo que Ele quer na palavra e o crescimento ele vai dar para os seres humanos, porque a pessoa tem que crescer, né? Desde o passado o ser humano vai evoluindo, mas a palavra se torna uma só. E para nós ser a essência de Deus, a gente tem que tirar isso dela e vivê-la, né? Realmente no dia a dia. Perfeito, Wellington, é isso aí. Você complementou de forma perfeita, né? A palavra ela é perfeita. Agora, se a gente começar a querer mudar essa palavra, deixa de ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, porque a perfeição não vem da gente, vem de Deus. Nós só vivemos essa perfeição. Nós agimos conforme os ensinos de quem é perfeito. Nós seguimos os exemplos de quem é perfeito. Então, essa é a maneira certa, né? Manter o padrão é a essência para o cristão. O mundo vai passar, lembra? O mundo vai passar, a cultura vai passar, tudo vai passar, tudo vai ser modificado.
mas a palavra dele não muda. Ela é ontem, hoje e sempre. Oi, mãe. Lembrando de uma passagem lá em Romanos, que Paulo fala assim: renove a sua mente, para que experimenteis qual seja boa e perfeita vontade de Deus. Enquanto as pessoas não renovar a mente para experimentar o que Deus tem já preparado para os santos, a vida delas não vai mudar. Sim. Elas precisam aceitar o plano perfeito que Deus já fez e buscar a santificação. A santificação, ela vem pela obediência à palavra. Sim. Sem obediência, não tem santificação. Lembrando, eu vou usar a sua explicação perfeita, mãe, dentro do contexto de Romanos, né? Você renova a sua mente, mas alguns vão achar que tem que renovar com outro tipo de ensino, né? Não, não. O que Paulo está falando ali aos Romanos é renovar a sua mente no contexto de Romanos, que é Sim. capítulo 1, versículo 16. Essa renovação está dentro do evangelho verdadeiro, porque ele não se envergonha desse evangelho, que é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, Então, você se renova no evangelho. É nele, dia a dia. A gente cresce dia a dia. Lembrando, o Wellington falou isso, né, desse desenvolvimento aí diário, né, que a gente precisa ter, de fé em fé. Aí, ó, lembrando que a gente fala, opa, de fé em fé, porque nós vivemos por fé. Então, conhecimento, a transformação da mente vai de acordo com o conhecimento que você tem. Você buscou o conhecimento, né, de Cristo. Então, é um conhecimento. Você buscou um, porque são várias fés, são vários conhecimentos dentro dessa palavra do Evangelho de Cristo. Então, você conheceu uma parte da fé. Você, então, vive nessa fé. Você renova a sua mente na fé. É assim, de conhecimento em conhecimento, de fé em fé. Porque nós vivemos por fé, não é por outro tipo de fé, mas é a fé verdadeira no Evangelho de Cristo, que é só nele que tem o poder para renovar a nossa vida, renovar a nossa mente e tudo que a gente precisa aí para vivermos uma vida santa e agradável a Deus. Amém, mãe. Obrigado. Boa noite a todos. Muito Oi. bom, Ricardo. Que bom. Muito bom mesmo. Gostei. Amém. Aprendi. Um pouquinho. Que bom. Tá bom? Boa noite a todos. Amém. Ficam na paz. Tchau. Vamos fazer uma oração, Rose. Aí a gente encerra. Vamos Já lá, deu então. o nosso tempo também. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para o Emerson. Emerson, você está aí? Amém. Estou aqui. Ótimo. Deixa eu só fechar a minha telinha aqui. E aí você faz a oração para nós. Aí, ok. Pronto. Oremos. Pai amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite viver, por mais um dia onde podemos nos reunir virtualmente para ouvirmos a sua palavra, Pai, e assim, Pai, crescemos de fé em fé. Muito obrigado, Senhor, por este estudo. Muito obrigado, Senhor, porque através da sua palavra, Pai, podemos ver a sua vontade e assim viver uma vida agradável aos seus olhos aqui nessa terra, enquanto aguardamos o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Continue, Pai, por favor, abençoando esta igreja, que ela cresça cada vez mais e ganhe cada vez mais, Pai, almas para o seu reino, Senhor.
Ó Pai, nos dê uma noite de descanso, tranquila e sossegada, abençoada por Ti, meu Pai. Eu peço, Pai, abençoe a todos, Pai, a toda a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. 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 Obrigado, Emerson. Amém. Wellington, Amém. muito obrigado pela participação mais uma vez. Hoje, então, a gente está encerrando, tá? Ok? Está encerrando as nossas aulas de quarta-feira. E aí, a gente vai ter somente mais uma na segunda-feira que vem agora. Então, todos estão convidados para participar dessa aula de segunda-feira, que a gente vai ser um bate-papo aí bíblico, que a gente pode dizer assim. Ok? Amém. Uma boa noite para Deus, todos. Pai, boa noite, descanso mãe. para todos. Rose, boa noite, obrigado. Elisete, Boa noite. Emerson. Amém, Boa irmão. noite. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. Amém. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Desligando aqui. 3, 2, 1.